Hoje falaremos sobre Ivo Elcio Jardim de Campos Pitangui, mais conhecido como Ivo Pitangui. Foi um médico cirurgião plástico de grande renome no mercado nacional e internacional, considerado por muitos o maior e melhor cirurgião plástico do Brasil e do mundo. Para saber mais sobre a história dele, suas conquistas, suas invenções, curiosidades e sobre a quantidade de cirurgias plásticas ao qual ele foi submetido, continuem no vídeo, deixem seu like e vamos para o primeiro vídeo da série Médicos de Sucesso. Ivo Elcio Jardim de Campos Pitangui, o famoso Ivo Pitangui, nasceu dia 5 de julho de 1926, na então pacata e interiorana Belo Horizonte, em Minas Gerais. Filho da humanista Maria Estael Jardim de Campos Pitangui e do médico cirurgião Antônio de Campos Pitangui. Teve uma infância tranquila, com muito contato com a natureza e, segundo ele, sempre gostou muito de estar perto dos animais e com a natureza de forma geral. Era um ávido esportista. Durante sua vida, foi nadador, mergulhador, karateca, tenista, sempre buscou esse contato com o esporte e sabia da importância dele para uma vida saudável. Ivo estudou até o 4º ano na Universidade Federal de Minas Gerais, famosa UFMG, de onde se transferiu para a Faculdade de Medicina da Universidade do Brasil, atualmente UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Realizou a transferência de faculdade para poder servir ao Exército Brasileiro, mais especificamente a Cavalaria dos Dragões da Independência, que tem como missão principal proteger as instalações da Presidência da República. Lembrando que a capital do Brasil nesta época era o Rio de Janeiro. Após terminar a faculdade em 1946, iniciou sua formação na área da cirurgia no Hospital do Pronto Socorro do Rio de Janeiro, atualmente chamado de Hospital Souza Aguiar. Ivo sentia que sua vocação era a cirurgia plástica e, tendo isso em mente, se inscreveu num concurso organizado pelo Institute of International Education, sendo assim contemplado com uma bolsa de estudos que o levou para Cincinnati, em Ohio, nos Estados Unidos, para ser residente do Bethesda Hospital. Após terminar os estudos lá, foi convidado para trabalhar em tal hospital, porém negou, pois queria voltar ao Brasil para ensinar e compartilhar seus conhecimentos. Enquanto estava nos Estados Unidos, visitou grandes mestres e hospitais, em Nova York, também em Baltimore, o mundialmente famoso Hospital Johns Hopkins, e em Minnesota conheceu a Mayo Clinic, considerada hoje em dia o melhor hospital do mundo. De volta ao Brasil, com grande conhecimento adquirido por todos os serviços estrangeiros que passou e dotado de uma grande vontade de ajudar, ensinar e fazer a diferença, criou o Serviço de Queimados do Hospital do Pronto Socorro, além de fundar o primeiro serviço de cirurgia de mão e de cirurgia plástica reparadora da Santa Casa, visando atender indivíduos de baixa renda que por muitas vezes apresentavam deformações e não tinham dinheiro para se tratar. Nessa época, o professor Mark Isling visitou o Rio de Janeiro e ficou impressionado com o talento de Pitangui e o convidou para ser seu assistente estrangeiro em Paris. Então, Ivo trabalhou e estudou nos serviços de cirurgia plástica em Paris por 2 anos. Logo após, se candidatou a outra bolsa de estudos, agora na Inglaterra, onde teve a oportunidade de acompanhar serviços em Londres e em Oxford, incluindo o serviço do Sir Harold Guinness, considerado o fundador da cirurgia plástica moderna, e do professor Pomfret Kilner, que tinha grande experiência em cirurgias de malformações congênitas, como de lábio leporino. Em 1960, tornou-se professor de cirurgia plástica da Pontífica Universidade Católica do Rio de Janeiro, conhecida como PUC-Rio, e posteriormente do Instituto de Pós-Graduação Médica Carlos Chagas. Em 1962, inaugurou a Clínica Ivo Pitangui, integrada à 38ª Enfermaria da Santa Casa, por onde passaram mais de 5.000 cirurgiões plásticos, contando fellows e visitantes. Juntamente com a PUC-Rio, criou a pós-graduação de cirurgia plástica que formou mais de 500 cirurgiões plásticos de mais de 40 países. Trabalhou ainda na Suíça e na Itália, mais especificamente em Roma. Foi responsável por organizar e ministrar inúmeros cursos no Brasil e no exterior, onde pôde levar e transmitir seus ensinamentos para inúmeros cirurgiões. Entre os cursos mais importantes estão o primeiro curso de cirurgia plástica da Academia Nacional de Medicina, primeiro curso de cirurgia de mão, cursos na Universidade de Madrid, na Universidade de Paris e até mesmo em Harvard. Publicou mais de 900 trabalhos no Brasil e no exterior, tornou-se membro da Academia Brasileira de Letras em 1990 e recebeu inúmeros prêmios e títulos honoríficos.
Este incidente marcou a vida e carreira de Dr. Ivo Pitangui. Em 17 de dezembro de 1961, ocorreu um grande incêndio no Gran Circus norte-americano em Niterói, uma cidade próxima ao Rio de Janeiro. Na tragédia, 372 pessoas faleceram imediatamente, e nos dias seguintes esse número superou a marca de 500 pessoas, sendo que 70% eram crianças. O número de feridos foi de 2.500, sendo que haviam 3.000 espectadores presentes no espetáculo circense. Posteriormente, descobriram que o incêndio foi um ato criminoso, onde o empregado do circo e mais 2 comparsas atearam fogo na lona. A tragédia foi considerada a maior em recinto fechado do mundo, chamando a atenção nacional e internacionalmente. Além de chamar a atenção pela tragédia em si, chamou também para a área da cirurgia plástica, principalmente a reparadora, sendo que a plástica era uma área desprezada pela comunidade médica. Ivo Pitangui reuniu um mutirão de cirurgiões plásticos e durante meses tratou os feridos. Foram feitas um mix de técnicas cirúrgicas para reconstruções de face e tratamento das sequelas, como as queloides que apareciam nos queimados. Conseguiu ainda, com o Hospital de Bethesda em Washington, nos Estados Unidos, um suprimento de 33.000 cm3 de pele liofilizada, utilizada como enxerto. Para ele, Ivo Pitangui, tão importante quanto as pessoas sobreviverem era elas serem reintegradas na sociedade. Este sempre foi um grande incentivador para ele tornar-se cirurgião plástico, pois os cirurgiões buscavam primeiro salvar a vida do paciente, depois preservar as funções, mas não ligavam para a imagem, então os pacientes sempre saíam com cicatrizes, o que afetava a sua autoestima. Foi o responsável por inovar e criar diversas técnicas cirúrgicas. Teve grande influência sobre as cirurgias da mama, pois antes da década de 50, os cirurgiões tinham medo desse tipo de cirurgia, pois o resultado ficava muito artificial e as chances de complicações como necrose de areola eram enormes. Dr. Pitangui começou a criticar as práticas de grandes deslocamentos de pele durante a cirurgia, relatando que na formação embriológica das mamas, a pele e o tecido mamário são intimamente ligados e a plástica não deveria interromper essa continuidade. Outro fato é que os cirurgiões definiam onde ficaria o complexo areolo-papilar antes da cirurgia. Já Pitangui defendia que o posicionamento só deveria ser definido quando a mama já estivesse reposicionada, para seguir o biotipo natural da paciente, além de diminuir as chances de necrose de areola. Por sinal, esse ponto onde o mamilo é colocado ficou conhecido como ponto de Pitangui. Foi também o inventor da técnica de quilha invertida de navio, que visava diminuir e levantar os seios, sendo esta uma técnica usada mundialmente. Estudou ainda o sentido do envelhecimento da pele e inovou nas cirurgias de rosto, chamada facelifting, tendo o recorde mundial de operações de faceliftings que ajudam a tratar os sinais do envelhecimento. Devido ao estudo nessa área, inventou o round lifting, que é a cirurgia de facelifting que respeita a ordem do envelhecimento, pois mapeia o nervo facial e permite um reposicionamento dos tecidos seguindo a linha oposta do envelhecimento. Antes dele, as cirurgias de facelifting não eram seguras, deixavam cicatrizes e um resultado não natural, com o rosto puxado. Ficou famoso também pelo nariz de Pitangui, pois descobriu que um ligamento situado entre as cartilagens do nariz, responsável por prender o músculo da ponta do nariz, também poderia levantá-lo alguns milímetros. Então, esse ligamento ficou conhecido em toda a literatura médica mundial como ligamento de Pitangui. Esta cirurgia foi feita em centenas de pessoas, incluindo estrelas do cinema mundial, reis, rainhas e chefes de estado, que vinham para o Brasil atrás do famoso nariz Pitangui. Criou ainda uma técnica denominada confecção do arco de cupido de Pitangui, que tinha como objetivo engrossar os lábios muito finos. Criou técnicas para correção da orelha de abano e aumento do queixo. Introduziu a técnica de plicatura dos músculos reto-abdominais durante a abdominoplastia, pois segundo ele, não bastava tirar o excesso de pele para corrigir a flacidez, mas deveria-se refazer toda a parede muscular para um melhor resultado, o que é muito utilizado hoje em dia, principalmente em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica. Com tantas invenções, é de se esperar e pensa-se que tais técnicas eram mirabolantes, muito complexas, porém todas elas eram muito simples, pois segundo ele, uma boa técnica é aquela fácil de ser aprendida e fácil de ser ensinada. 1. Ivo casou-se com Marilu Nascimento em 1955.
tendo 4 filhos, nenhum seguiu a carreira do pai. 2. Atendeu diversas famosas, entre elas Sophia Loren, Gina Lollobrigida, Marisa Berenson, Ursula Andress, Zsa Gabor, Vera Fischer, Susana Vieira, Sônia Braga e o piloto de Fórmula 1 Niki Lauda. 3. Comprou uma ilha, a Ilha dos Porcos, em Angra dos Reis, que transformou num santuário ecológico onde preserva-se muitas espécies ameaçadas de extinção. 4. Já foi tema do samba-enredo de uma escola de samba carioca, a Caprichosos de Pilares, em 1999. 5. Dr. Pitangui criticava essa busca pela perfeição e esses exageros nas cirurgias plásticas. Segundo ele, a cirurgia plástica bem feita não deve ser excessiva e cabe ao cirurgião julgar quando operar e quando não operar. E a cirurgia bem feita não deve mostrar que foi feita. Se está perceptível, já está exagerada e não deveria ter sido feita. Devemos buscar a naturalidade, dizia ele. 6. A pergunta que não quer calar. Por quantas cirurgias plásticas Dr. Ivo Pitangui passou? 1, 2, 3, 5, 10, incontáveis? Deixem seus palpites nos comentários. Bom, por incrível que pareça, o maior de todos os cirurgiões plásticos nunca foi submetido a nenhuma cirurgia plástica. Dizia que nunca teve vontade e afirmava que um bom ego, uma boa autoestima, além de evitar cirurgias, era a melhor de todas as plásticas. No dia 6 de agosto de 2016, o Brasil e o mundo perdiam um dos maiores nomes da medicina. Aos 90 anos, vítima de uma parada cardíaca, Dr. Ivo Pitangui faleceu em casa, no Rio de Janeiro. Sua última aparição pública foi um dia antes da sua morte, quando carregou a chama olímpica dos Jogos Olímpicos do Rio. Assim então, encerrou-se a carreira e a vida de um dos grandes nomes da medicina mundial, ao qual temos orgulho de dizer que esta pessoa incrível, talentosa e iluminada era brasileira. Dr. Pitangui foi sim um médico brilhante, mas acima de tudo, foi um ser humano extraordinário, sempre preocupado em cuidar do próximo, independente de sua etnia, credo ou classe socioeconômica. Para finalizar, deixo aqui uma frase que está muito relacionada ao brilhantismo do Dr. Ivo Pitangui. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Carl Jung. Este foi o primeiro vídeo da série Médicos de Sucesso. Se gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhem com os amigos. Precisamos ter orgulho dos grandes expoentes brasileiros que por vezes não são tão valorizados. Muito obrigado, tamo junto, até o próximo vídeo.